Olá, povo querido do oitavo ano, aqui estamos para nossa primeira aula de História, nessa terceira semana do mês de agosto, ainda na modalidade de estudo à distância, de estudo remoto. Iniciar fazendo a correção da atividade que foi passada para casa na última aula, no caso aí, a página 3 do livro didático de vocês, até rimou, né? Vamos dar uma ampliada aqui. Nós teríamos alguns eventos a respeito da chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808. Nos diz a pergunta, a informação de que essa vinda, não é novidade, acelerou o processo de independência do país. Porque, fiz questão de colocar uma interrogação ali, porque foram criados vários mecanismos que deram autonomia financeira para a colônia. Esse processo de independência concluído, como sabemos, em 1822. Esse período da chegada da família real até a independência foi marcado por importantes acontecimentos, como os citados a seguir. Ele vai listar 5 acontecimentos e pede que a gente relembre a ordem em que eles aconteceram. No caso, como nós explicamos, para quem assistiu a gravação da nossa última aula pelo Zoom, você precisaria colocar aí as datas, né? Então, Revolução Liberal do Porto, no ano de 1820. Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822. Elevação do Brasil de colônia para Reino Unido, de Portugal e Algarves, no ano de 1815. Quarto evento, a Revolução Pernambucana, em 1817, talvez essa data seja mais fácil de lembrar, porque diz respeito à nossa realidade aqui em Pernambuco. Quinto evento, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Então aí, claro, não lembrasse das datas, teria que rever lá o livro 2, né? Que é o último capítulo estudado. Então, 1820, 9 de janeiro de 1822, 1815, 1817, 28 de janeiro de 1808. Confira aí a correção no seu livro didático. Não deixe de fazer a correção para deixar o livro com as respostas incorretas, hein? Vamos ter disposição aí de sermos de fato estudantes e cumprir com o nosso dever de estudante, responder e corrigir. E agora você vai listar nessa linha do tempo o processo de emancipação, então, de 1808, quando, através das medidas tomadas com a presença da família real aqui no Brasil, a colônia portuguesa, no caso, o Brasil, vai conseguir a sua autonomia financeira até culminar, até chegar, né, em 1822, com a declaração da independência. Então, teríamos que listar aí. Primeiro evento é a abertura dos portos brasileiros das Nações Amigas, o evento 5. Entenda bem que não é só colocar na ordem aí 1, 2, 3, 4, 5. Colocar na ordem que aconteceram e não na ordem numérica. Entenda bem. Então, o primeiro evento, no primeiro quadradinho, é a abertura dos portos, que aconteceu ainda no ano de 1808, o ano da chegada da família real. O segundo evento vai ser, depois da abertura dos portos, a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, em 1815. O terceiro evento vai ser a Revolução Pernambucana, 2 anos depois da elevação do Brasil ao Reino Unido. O penúltimo evento vai ser o número 1, a Revolução Liberal do Porto. E por último, o último evento, o evento 2, que é o Dia do Fico, quando naquele mesmo ano de 1822, contrariando as ordens das cortes portuguesas, lá em Portugal, que exigiam que também o príncipe Dom Pedro voltasse, contrariando essa vontade, o Dom Pedro decide enfrentar as ordens de Portugal, um ato considerado pelos portugueses como um ato rebelde, de rebelião por parte do príncipe. Já por parte dos brasileiros, eles vai contar com o apoio, com a simpatia, e é esse apoio que vai fazer o Dom Pedro declarar a independência. Segunda questão, com a partida da família real portuguesa em 1821, a política brasileira. Letra A, ficou a cargo de um governador geral, pois o Brasil voltou a ser colônia de Portugal? Muito fácil essa pergunta, sabemos que isso não aconteceu, é inverídica, falsa a letra A. Com a volta da família real para Portugal, a política brasileira passou a ser exercida por uma junta, um grupo de brasileiros que governava de acordo com as ordens, as deliberações de Portugal? Também sabemos que não. Letra C. Com a volta da família real, a política brasileira continuou sendo comandada por Dom João VI, que permaneceu no Brasil? É evidente que não, ele voltou a Portugal. Então, só resta aí ser a letra D. Ficou a cargo da regência de Dom Pedro, filho mais velho de Dom João VI. Dom João VI, o rei de Portugal, volta para Portugal, mas deixa aqui o Dom Pedro como príncipe regente, governando essa parte do reino,
que agora é Reino Unido, né? E os portugueses estão furiosos, danados, querendo que volte a ser colônia. E também a letra E não pode ser, ficou a cargo de ingleses, claro, é evidente, não precisamos nem continuar lendo, é evidente que está incorreta essa alternativa, de modo, confira aí no seu livro didático, se você também marcou um xizinho na letra D. Feita a correção, damos continuidade na página 4, a política e a economia. Uma vez declarada a independência, como ficou agora esse governo, essa política e essa economia. Então, a independência declarada em 7 de setembro, mas como já adiantamos, foi apenas o início. Precisava ainda que essa independência declarada de boca, anunciada por Dom Pedro I, na tarde do dia 7, lá às margens do rio Ipiranga, ela fosse agora garantida por meio da luta armada. 3 anos chamadas das Guerras da Independência, que a gente vai mais à frente ver detalhadamente. Então era preciso algumas medidas para assegurar essa independência, para garantir, para confirmar essa independência. Primeira medida, desenvolver a economia. Como era que esse novo país agora surgido, o Brasil, iria se sustentar? Já que antes dependia de Portugal e agora era um país separado. Segundo desafio, segunda medida que o Dom Pedro precisou tomar, a posse sobre todo o território brasileiro. Conseguir, né, essa posse de modo que a unidade territorial fosse assegurada, ou seja, que o Brasil não passasse pelo mesmo processo dos nossos vizinhos espanhóis, se dividir o território que era da Espanha, se dividir em pequenas repúblicas. Tinha esse grande desafio de manter a unidade territorial, que todos os territórios, todas as regiões norte, sul, nordeste, centro-oeste, se mantessem unidas, coesas, numa identidade de nação, se sentindo um só país, para não correr o risco do Brasil se dividir em pequenos países. Esse era o grande desafio. Terceiro desafio, o reconhecimento internacional da independência, que os outros países vissem agora o Brasil não mais como um território de Portugal, mas como um novo país. E quarto e último desafio, elaborar uma Constituição. Todo país precisa ter a sua Constituição, a sua formação, o seu perfil, leis próprias. E aí esse era o quarto desafio, dar para o novo país uma lei, ou seja, uma Constituição. Dom Pedro é coroado alguns meses após a independência, no dia 1º de dezembro, é o que nós vemos aí, a cena retratada pelo artista francês Jean-Baptiste Debré, que retratou o governante em uniforme imperial nas cores verde e amarela, com a coroa à cabeça e o cetro, né, real ali regendo na sua mão, recebendo o juramento de fidelidade prestado pelo presidente do Senado. Existia ali a corte também do Brasil, os senadores, que opinavam, que votavam leis. Às vezes nem sempre isso acontecia, esse direito de voto. Às vezes as decisões partiam diretamente do imperador Dom Pedro I. Imperador antes príncipe de Portugal, agora imperador do Brasil. No início lá dos anos 1800, século XIX, o Brasil passava por uma séria crise econômica, embora todas aquelas medidas de autonomia financeira, de abertura aos portos, de comércio com as nações amigas. Não obstante isso, o Brasil passava em uma crise econômica. Nenhum produto, até agora, o Brasil não apresentava nenhum produto que garantisse lucros de fato, lucros seguros para se autossustentar, embora tivéssemos, já dissemos, uma pequena autonomia financeira. Também a produção açucareira, que na época era um importante produto produzido aqui nas terras brasileiras, sofria a concorrência das ilhas portuguesas de Antilhas e também do açúcar das Índias. A extração de ouro já há algum tempo vinha em decadência. O charque e os produtos de couro lá do sul sofriam a concorrência argentina. Logo a população esperava do imperador agora, Dom Pedro I, uma solução para esses problemas econômicos. E a solução encontrada foi recorrer a empréstimos da grande nação amiga, a Inglaterra, e também lidar com focos de oposição. É claro que também isso é novidade. Alguns grupos não queriam essa separação do Brasil. Alguns grupos resistiam. Era essa oposição que o Dom Pedro teve que enfrentar, principalmente no norte e no nordeste. Vai entrar em destaque aí novamente, a gente vai ver mais à frente, os pernambucanos, com a Confederação do Equador em 1824, 2 anos após a independência, querendo novamente separar Pernambuco, ou pelo menos ali alguma parte do Nordeste,
do restante do Brasil. Veja que interessante esse parágrafo. As pessoas dessas regiões se mostravam ressentidas, ou seja, com mágoas, em virtude da centralização comercial e administrativa, focando ali somente no Rio de Janeiro, e São Paulo e Minas Gerais, ou seja, a região do Sudeste. Desde essa centralização na região do Sudeste, desde a chegada da família real em 1808. No Norte e Nordeste havia o temor de que o estabelecimento do governo de Dom Pedro I, no Rio de Janeiro, continuasse essa centralidade e os privilégios ali dessa região Sudeste, mantendo as demais regiões definitivamente em segundo plano, esquecidas no cenário nacional. Por esse motivo, grupos da Bahia, do Pará, do Maranhão, do Piauí, do Ceará, veja aí, Norte e Nordeste, né? Além da província Cisplatina do Sul, que vai se tornar depois o Uruguai, mas até então é uma região pertencente ao Brasil, é uma província brasileira. Esses estados mencionados vão aliarem-se aos portugueses, fazer aliança com os portugueses contra a independência do Brasil. Inúmeros combates entre tropas brasileiras e portuguesas, ou seja, entre tropas fiéis a Dom Pedro I e tropas fiéis ao seu próprio pai, Dom João VI. Veja que curioso. Essas brigas se estenderam até de 1822 até o final de 1823, ocasionando aí, em troca dessa independência, a morte de diversas pessoas. E só através do Tratado do Rio de Janeiro, 3 anos depois, 1825, é que Portugal vai reconhecer definitivamente a perca, a autonomia e a independência do Brasil. Muitos portugueses, nos diz essa janelinha verde da página 4, residentes no Brasil, não desejavam a separação, não desejavam a independência, não desejavam a emancipação, por temerem a perda de privilégios dos quais gozavam por causa da ligação com portugueses. Portugueses que tinham privilégios aqui no Brasil, se o Brasil agora se tornando separado de Portugal, eles não iriam ser mais portugueses. Embora tivessem vindo de Portugal, mas agora eles estavam residentes no novo país, no Brasil. Seus privilégios seriam perdidos. Esse era um grupo que não queria a independência, além dos estados mencionados. E aí, para casa, essa página a gente vai deixar para ver amanhã o papel das mulheres na independência. Para casa, vocês vão responder, prestem bem atenção, só o primeiro quesito da página 5 de atividades. Então, lá no livro de atividades, você tem a página 5 do livro de atividades, só o primeiro quesito, letra A e letra B. A análise das imagens das pinturas sobre a independência. Você vai ter as duas imagens. Uma imagem de abertura do capítulo e a imagem pintada pelo pintor Pedro Américo. Você vai analisar e comparar as duas respondendo só a letra A e B do primeiro, só o primeiro. Então procura, não precisa responder o segundo, só o primeiro da página 5 de atividades. Esperamos lá pelo Classroom. Qualquer dúvida, chame no privado. Bom restante de segunda-feira. Amanhã nos encontramos pelo Zoom.